Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E eu queria falar de um assunto que é recorrente nas redes sociais do Botafogo, né? Enquanto o John não se pronuncia oficialmente, né, ele vai respondendo alguns torcedores através de Twitter, né, na sua rede social, e ele responde pelo que a gente chama de DM, que é uma mensagem privada que as pessoas podem mandar uma para outra. E após o jogo de ontem contra o Sergipe, provavelmente muito torcedor do Botafogo foi lá reclamar com o John, foi lá mandar aquela mensagem no privado para ele. Alguns foram xingar, outros foram cobrar reforços, e aí provavelmente o John escolheu um lá e resolveu responder esse torcedor. E aí, óbvio que uma resposta do John Textor e o assunto que ele falar acaba gerando um vídeo aqui, até porque a resposta dele para esse rapaz é algo que vira com certeza pauta aqui no canal do Medeiros. Trata-se do João Guilherme, tá? O torcedor do Botafogo que fez uma reclamação pro John no privado, né, e foi lá cobrar reforços, né? Falou assim: John, você pode fazer um Pix para o Botafogo, estamos precisando de peças no ataque. Essas foram as palavras do João Guilherme, torcedor do Botafogo, que mora em Brasília, inclusive, é um torcedor do Botafogo de Brasília, e mandou para o John. E o John respondeu no dia seguinte, respondeu hoje, na verdade, por volta do almoço, né? Respondeu o seguinte, abre aspas para o John: desesperadamente estamos precisando de mais perigo na frente. Aprovei o orçamento e estamos trabalhando nas opções. Fecha aspas. O que ele quis dizer com isso aí? Que o Botafogo realmente está carente de reforços no setor ofensivo. E aprovou orçamento para que o Botafogo possa contratar jogadores. E está trabalhando aí nas opções. Essa é a informação, agora eu vou para a opinião, tá? Precisou o Botafogo quase sair na primeira fase da Copa do Brasil para o Sergipe, para eles entenderem que o Botafogo precisava contratar para o setor ofensivo? Precisou realmente? Essa é a pergunta que eu me faço. Porque eu esperava isso numa época antes da SAF. Eu esperava isso numa época em que o amadorismo no Botafogo reinava, né? Onde a gente via diretor de futebol antigamente do Botafogo perguntando nas redes sociais qual a posição daquele jogador, né? Quem lembra do Gabriel Cortez, né? E aí o diretor de futebol na época do Botafogo perguntou: esse rapaz é meio campo? Perguntou no Twitter. Época de amadorismo, né? Onde o Botafogo não tinha profissionalismo, que é a bandeira principal de o Botafogo ter virado uma SAF, né? Será que precisou a gente quase realmente sair da Copa do Brasil, fazer um jogo desse tenebroso que a gente fez contra o Sergipe para eles aprovarem o orçamento para contratar jogador? Será que essa análise não era para ter sido feita antes? A torcida toda do Botafogo está aqui falando que a gente precisa contratar um ponta esquerda para repor a saída do Jefinho, que está fazendo muita falta. A torcida toda falou que o Botafogo era carente na ponta direita. E ainda saiu o Júnior Santos, que a torcida não gostava muito do Júnior Santos, mas ele era o titular da equipe. E não aprovaram o orçamento para trazer um ponta-direita? Precisou agora entender que o Botafogo realmente está carente no setor ofensivo? Precisou acontecer quase uma tragédia ontem para aprovar o orçamento? Essa é a minha principal reclamação. Não era esperar quase uma tragédia acontecer, que seria a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, para agora sim querer liberar dinheiro. Já era para ter liberado há muito tempo, gente. Você não tem que tomar ações corretivas. O mundo ideal é você tomar ações preventivas para não esperar acontecer o problema. Se você viver só de ações corretivas, espera o problema acontecer para depois consertar, cara, as coisas não vão dar certo, velho. Não vão dar certo. Tem que ter uma análise antes disso, falar, olha, terminou a temporada, vamos para a temporada seguinte?
Qual é a carência do Botafogo? Quais são as carências do Botafogo? O que não deu certo nesse ano que a gente precisa melhorar para o ano que vem? Ah, ok, faltou um ponta-direita, faltou um lateral direito, vamos contratar. Lateral direito faltou, acho que foi uma posição que não ficou legal, a gente contrata para o ano que vem. Não precisa fazer 10, 15, 20 contratações, não. Ninguém está pedindo número. A gente está pedindo que o Botafogo reforce os setores que claramente a torcida já viu. Todo mundo já viu que o Botafogo realmente está abaixo. Você vê o torcedor do Botafogo pedindo volante? Claro que não, porque a gente sabe que a gente tem uma quantidade boa de volantes no elenco. Mesmo com a lesão do Patrick de Paula, a gente sabe que a gente tem o Tietê, que a gente tem o Lucas Fernandes, que a gente tem o Marlon Freitas, que a gente tem o Kaique voltando de lesão, que a gente tem o Danilo Barbosa. Então tu não vê o torcedor do Botafogo falar sobre volantes. Você vê o torcedor do Botafogo falar sobre goleiro? Não vê, porque tem o Gatito Fernandes e tem o Lucas Perry. Então o torcedor do Botafogo, em sua maioria, ele está conseguindo ver a situação antes do John. Não é possível. Não é possível que o torcedor consegue ver antes de quem deveria ver. O John já era para ter visto isso há bastante tempo. E as pessoas, pelo que eu sei, estão informando isso ao John. O trabalho lá de quem está lá dentro, do scout, né, o trabalho das pessoas que estão lá avaliando, né, os analistas de desempenho do Botafogo, estão fazendo o trabalho e estão indicando nomes. O problema é que o John não estava liberando orçamento. E agora precisou quase uma tragédia acontecer para ele responder um torcedor na DM do Twitter para falar que agora sim, depois de quase a vaca ir para o brejo, ele vai liberar o orçamento. Mas pelo menos, que bom, cara, que tá liberando agora. Que bom. Pelo menos tá melhor que antigamente, porque antigamente a gente ia ter que se contentar com isso mesmo, porque antigamente não tinha dinheiro. Eu só fico muito chateado, né? Muito chateado, porque o John esperou quase realmente uma tragédia acontecer para agora sim ele se tocar que ele precisa colocar dinheiro no Botafogo, mesmo que seja um pouco, para a gente contratar dois atacantes. Dois atacantes pontas e mais um centroavante. Que infelizmente o Matheus Nascimento não tem como. Não tem como o Matheus Nascimento ser o reserva imediato do Tiquinho Soares. Não tem. O Matheus Nascimento tem 18 anos, é jovem, ele precisa de rodagem, precisa de maturidade. Ele não está com confiança para jogar no Botafogo. Esse moleque precisa amadurecer. Acho que o Botafogo tem que contratar realmente um centroavante para ser o reserva do Tiquinho, pegar o Matheus Nascimento e emprestar ele para outro clube. Manda ele para um outro clube para ele ganhar experiência, fazer gols em um outro clube, fica um ano lá no outro clube, 2 anos, e depois volta com 20 anos para cá, mais maduro. Talvez ele jogue bola aqui. Mas hoje a gente vê claramente que não tem mais condições do Matheus Nascimento ficar forçando ele no time, achando que ele vai estourar por osmose. Não vai. Não vai. Cada jogo que passa, a torcida mais critica ele. Cada jogo que passa, ele perde mais confiança. Cada jogo que passa, ele fica sem fazer gols e já vai para um ano sem fazer um mísero gol. E vai abalando a confiança dele, vai prejudicando a carreira dele. Ele mesmo vai se prejudicando. E o Botafogo contribui para isso. É uma série de erros, cara. Chegou o momento de conversar com o Matheus, falar: Matheus, deixa eu te falar um negócio. Nós vamos contratar um centroavante, né? Tiquinho Soares é o nosso titular, a gente vai contratar um centroavante, vai ser o reserva imediato dele e vai disputar a posição com o Tiquinho. Eu quero te oferecer de você ser emprestado para um outro clube. Eu acho que vai ser melhor para você, você vai ganhar experiência, vai conseguir minutagem, vai conseguir respirar novos ares. Daqui a um ano você volta mais maduro, talvez com a confiança lá no alto por ter jogado em outro lugar e feito gols. Conversa, cara. Conversa, tenta soluções. Vai ficar forçando ele o tempo inteiro. Eu acho que o Matheus Nascimento, algum dia, ele vai estourar. Eu acho que o hype em cima dele, né, de joia, Matheus Nascimento vai ser um craque, isso tudo é um peso muito grande que ficou em cima dele. E as coisas não estão acontecendo. Mas eu acho que o Matheus está longe de ser ruim, cara. Está longe de ser ruim. É um jogador totalmente sem confiança hoje. É um jogador que não faz gol há quase um ano. É um jogador com várias situações que estão jogando ele para baixo.
Então, assim, pega o garoto, empresta ele, manda para outro clube. Deixa ele jogar 1 ano, 2 anos lá e depois ele volta, cara. O contexto do Botafogo hoje não ajuda o Matheus Nascimento, né? E sobre o John, para a gente terminar, eu acabei entrando aqui em assunto Matheus Nascimento, a pauta aqui nem era essa, mas naturalmente eu acabei falando dele. Voltando ao John, eu espero que as decisões do clube sejam decisões estratégicas e decisões que sejam previamente pensadas. Eu espero que as coisas aconteçam dessa forma porque a SAF é profissionalismo. E eu tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que a SAF toma decisões baseado em quase ser eliminado por Sergipe e aí sim vamos liberar o orçamento porque quase perdemos por Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil, por isso vamos liberar dinheiro. Se tivesse ganhado de 3-0 do Sergipe, não ia liberar dinheiro. Entende? Entende onde eu quis chegar? Não é assim que funciona. Se o Botafogo ganha de 3-0 do Sergipe ontem, não ia ter dinheiro para contratação? Mesmo precisando, todo mundo sabendo que precisa, não ia ter. Aí só porque foi 1-1, quase ficou de fora, vai liberar o dinheiro? Não pode ser assim, gente. Não pode. O torcedor do Botafogo precisa ter senso crítico e eu sei que vocês têm, né? A gente elogia quando tem que elogiar, mas critica quando tem que criticar. Eu espero muito que o Botafogo esteja tomando decisões em cima de fatos, não em cima de emoções. Deixe seus comentários. Até a próxima.